Olá, seja bem-vindo à 9ª aula do curso Gestão Contingencial Superando Crises. Nessa aula falaremos sobre a principal e mais atual abordagem da nossa era, a abordagem contingencial. Iremos entender por que é tão importante conhecê-la e praticá-la dentro de um ambiente organizacional em constante transformação. Primeiramente, vamos conhecer os seus princípios. De acordo com Lawrence Lort, que são os principais contribuidores desta abordagem, não há nada de absoluto nos princípios gerais da administração, segundo esses dois autores. Diferentes ambientes levam empresas a adotar novas estratégias e, por sua vez, exigem mudanças estruturais de valores, de atitudes, de formas de pensar e de se relacionar. Acontece que no ambiente externo, as variáveis são independentes, portanto, nem sempre previsíveis e quase nunca controláveis. Já no ambiente interno, os processos administrativos, bem como a estrutura e o comportamento organizacional, são variáveis dependentes, controláveis e acontecem dentro de uma relação funcional. A abordagem contingencial entende não haver causalidade direta entre as variáveis independentes e dependentes, já que o ambiente não provoca a ocorrência de processos administrativos. Esses dois autores fizeram pesquisa em diferentes companhias nos Estados Unidos, em diferentes situações, e cada uma dessas empresas aplicando diferentes estratégias. E ele não viu causalidades, né? Os autores não viram. Algumas empresas tiveram sucesso com uma estratégia específica, outras tiveram com outras. Algumas erraram com umas, outras acertaram com as mesmas. Então, essa é a conclusão deles. Nada há de absoluto nos princípios gerais de administração. Vamos conhecer, então, esses ambientes que os dois autores especificaram e que interagem com a organização. Nesse esquema que podemos ver aí no quadro, nós temos a organização lá no centro, com os seus subsistemas interagindo entre si. Podemos ver ao seu redor o ambiente externo, em duas camadas. O ambiente de tarefa ou de operação, como eles chamam, que é formado por aqueles agentes que têm uma relação direta com a empresa. Então, esse ambiente é relativamente controlável e previsível, segundo eles, onde a organização extrai suas entradas e deposita suas saídas. Não é verdade? Porque ali estão os bancos, os clientes, usuários dos serviços da organização, concorrentes diretos, acionistas, entidades reguladoras e os fornecedores. Já no ambiente mais longínquo, né, que é o macroambiente, lá eles consideram que é incontrolável e imprevisível as variáveis. Afeta de alguma forma todas as organizações de maneira genérica, ou seja, afeta sim as organizações, de alguma forma. E esse macroambiente é formado com as seguintes condições. Vamos conhecer cada uma delas. Temos aí as condições tecnológicas, necessidade de adaptar-se, incorporar tecnologias do macroambiente para não perder sua competitividade. Temos as condições legais, leis que constituem elementos normativos para a vida das organizações. As condições políticas, que são as decisões e definições políticas e ideológicas que orientam de alguma forma as condições econômicas. E temos as condições econômicas propriamente dita. Inflação, balança de pagamentos do país, distribuição da renda interna, etc. Tudo isso afeta de alguma forma a organização. As condições demográficas, taxa de crescimento, população, raça, religião, etc., que determinam as características do mercado e futuro, tanto atual como futuro. As condições ecológicas, relacionadas ao ambiente natural que envolve a organização, estão cada vez mais influenciando as organizações, não é verdade? As condições climáticas, mesma coisa. Mudanças climáticas incontroláveis, que afetam os costumes, gostos e preferências. E, por fim, as condições socioculturais. Ela penetra na organização através das expectativas de seus participantes e consumidores. Então, elas sempre entram na organização por meio de seus funcionários, de seus stakeholders, né, porque não tem como controlar essas mudanças. Muito bem, já no ambiente interno, como Burns e Stalker
define isso daí. Segundo Bangen-Stalker, não existe uma universalidade dos princípios da administração, nem uma única e melhor maneira de estruturá-las. Tudo depende, tudo é relativo. O ambiente, ele impõe os desafios externos à organização, mas a tecnologia impõe desafios internos. Para se defrontar com esses desafios, as organizações diferenciam-se internamente em relação aos seus níveis organizacionais, sua estrutura e as decisões pertinentes a cada nível. Dessa forma, o que nós temos? Dentro da mesma organização, nós podemos ter tanto sistemas mecânicos, aqueles tradicionais, como sistemas orgânicos, aqueles que estão em constante mutação, aqueles que têm que estar em constante transformação, dependendo do nível de decisão dentro da organização. Vamos verificar cada um desses aspectos. Com relação à estrutura organizacional. No sistema mecânico, nós temos uma estrutura burocrática, permanente, rígida e definitiva. Já no sistema orgânico, nós temos uma estrutura flexível, mutável, adaptativa e transitória. Com relação à autoridade, dentro do sistema mecânico, ela é baseada na hierarquia e no comando. Já dentro do sistema orgânico, ela é baseada no conhecimento e na consulta. Com relação a cargos e tarefas, no sistema mecânico, eles são estáveis e definidos, ocupantes, especialistas e univalentes. Já no sistema orgânico, precisam ser mutáveis, redefinidos constantemente, ocupantes polivalentes. Com relação ao processo decisório, as decisões são centralizadas na cúpula da organização em sistemas mecânicos. Já nos orgânicos, as decisões são descentralizadas e rápidas. Com relação às comunicações, nos mecânicos, quase sempre verticais, de cima para baixo. Já no sistema orgânico, as decisões são sempre horizontais, ou quase sempre horizontais, né? Com relação à confiabilidade, os sistemas mecânicos são baseados em regras, regulamentos, formalizados e impostos pela empresa. Já no sistema orgânico, pessoas e comunicações interpessoais informais, assim que são estruturadas. Com relação ao ambiente, é um ambiente estável e permanente nos mecânicos. Já nos orgânicos, precisa ser instável e dinâmico. Mas aonde estão localizados esses ambientes dentro da organização? Vamos ver nesse esquema. Esse esquema mostra justamente os níveis de decisão dentro da organização. Basicamente, nós temos 3 níveis de decisão, 3 níveis estruturais dentro da organização. Então, nós temos lá em cima o ambiente externo, que envolve toda a organização, não é verdade? Bem aqui em cima, né? O ambiente externo envolvendo toda a organização. Desculpe, Aí nós temos o ambiente estratégico, que é o ambiente, digamos, mais ligado ao ambiente externo. Esse ambiente estratégico está lá no nível superior de decisão. Quais são as decisões lá em cima? São decisões de nível estratégico. São formuladas as estratégicas, as políticas e objetivos organizacionais lá em cima, certo? Então, o que nós temos lá em termos de estrutura? Mas onde estão localizadas essas estruturas mecânicas e orgânicas dentro da organização? Isso aí vai depender também do nível de decisão. Vamos ver no próximo slide como está estruturada a organização dentro do ambiente. Então, nós temos lá ao seu redor o ambiente externo, certo? Está aqui o ambiente externo que envolve toda a organização. Dentro da organização, nós temos basicamente 3 níveis de decisão, que também são 3 níveis organizacionais. Cada uma delas é um aspecto, né, ou um subsistema diferente um do outro. Então, nós temos lá em cima o nível estratégico, que está em constante interação com o ambiente externo. No nível estratégico, o que acontece lá? Ele formula as estratégias da empresa, as políticas e os objetivos organizacionais. Com certeza, em termos de estrutura, lá dentro paira a estrutura orgânica, ela precisa estar em constante movimento, desenvolvimento e mutação. Não é verdade? Já logo abaixo dela vem o nível tático, que é aquele nível gerencial,
O nível tático é aquele que elabora planos específicos, estabelece metas, com base em quê? Nas decisões do nível estratégico. Lá dentro dela nós temos captação e escolha dos recursos necessários, distribuição e colocação da produção no mercado, a intermediação e adequação das decisões institucionais em relação ao nível operacional, que vem logo abaixo. Então, logo abaixo nós temos lá o nível operacional. O nível operacional, o que impera lá em termos de estrutura? Com certeza a estrutura mecânica, porque lá é onde se dá o quê? As instalações físicas, o componente técnico, lá é onde se executa as tarefas, rotinas, procedimentos, linha de produção. É um ambiente meio taylorista, né, que nós vimos lá na administração científica. Este nível ele é orientado para as exigências impostas pela natureza da tarefa técnica e a cooperação dos vários especialistas necessários ao ambiente do trabalho. É onde se executa, é a mão de obra lá. Então você vê, tudo isso dentro da organização. Nós temos ambiente mecânico, ambiente orgânico e um ambiente híbrido, né? O nível tático você vai encontrar procedimentos padronizados, né? Onde tem um ambiente mecânico, você vai encontrar ambientes que precisam de desenvoltura, precisa se movimentar. O que paira lá também? O que diferencia? Nós temos lá dentro um contínuo de lógica. Nós temos a lógica do sistema fechado, lá perto do nível operacional. E lá em cima, no nível estratégico, nós temos a lógica do sistema aberto. O nível estratégico precisa estar em constante interação com o ambiente externo. O nível operacional, não necessariamente. Precisa, mas não necessariamente, né? Porque ele executa as tarefas. Por outro lado, nós temos também um contínuo da mediação e limitação da incerteza na tomada de decisão. Lá em cima, no ambiente estratégico, nós temos um contínuo da intermediação da incerteza. Impera a incerteza na tomada de decisão. Enquanto que lá no nível operacional, nós temos imperando a racionalidade limitada e a certeza na decisão. Poucas variáveis para a tomada de decisão. Tudo isso dentro de uma mesma organização. Aí está a dificuldade, né, de se tomar decisão dentro das empresas da era atual, a era pós-industrial. É isso daí, pessoal.